Olá, trilheiros! Nessa aula, nós vamos falar sobre a inimputabilidade. Nós vamos tratar do artigo 26 e o parágrafo único do Código Penal. Mas antes de tratar da inimputabilidade, é necessário relembrar quais são os requisitos necessários para a configuração do crime. E são eles o fato típico, o antijurídico e a culpabilidade. Então, resumidamente, o fato típico é composto por 4 elementos: a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. O antijurídico é aquilo que é contrário ao direito. Já a culpabilidade é o atributo necessário que a pessoa precisa ter para ela ser responsabilizada pelo ato ilícito que praticou. E são 3 elementos que compõem a culpabilidade: a imputabilidade, a potencial consciência de ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Vocês separaram que eu falei da imputabilidade? Então, a imputabilidade é um dos 3 requisitos que compõem a culpabilidade. E é justamente a imputabilidade que nós vamos estudar nessa aula. E o que é a imputabilidade? E o que significa dizer que uma pessoa é imputável? Gente, a imputabilidade é o primeiro requisito que a pessoa precisa ter para ela ser responsabilizada pelo ato ilícito que praticou. A pessoa considerada imputável é aquela que possui a capacidade psicológica de entender o caráter ilícito do fato e de agir com esse entendimento. Ou seja, essa pessoa precisa ter condições físicas, psicológicas, morais e mentais de saber que está realizando um ilícito penal e a capacidade de se controlar. Então, são 4 situações que excluem a imputabilidade. E preenchendo certos requisitos, essas pessoas serão consideradas inimputáveis. É o caso do artigo 26 do Código Penal, que trata da pessoa que possui doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. É o caso do menor de 18 anos, que está previsto no artigo 27 do Código Penal. Também quando ocorrer a embriaguez completa, desde que essa embriaguez seja proveniente de caso fortuito ou força maior, que está previsto no artigo 28 do Código Penal. E também a gente tem a previsão da inimputabilidade no artigo 45 da Lei de Drogas, no caso do dependente químico, ou quando a ingestão for proveniente de caso fortuito ou força maior. Cada situação tem requisitos específicos que precisam ser preenchidos e que a gente ainda vai estudar. O artigo 26 do Código Penal trata da pessoa que possui a doença mental, o desenvolvimento mental incompleto ou retardado e que, por conta dessa condição, era completamente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato e de se autocontrolar em relação a esse fato. E diante dessa situação, essa pessoa vai ser considerada inimputável e vai ser isenta de pena. Já o parágrafo único também trata de quem possui a doença mental, o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, mas aqui o sujeito não era completamente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato e de se autocontrolar. Ele é relativamente capaz, que é o caso do semi-imputável. Por isso, essa pessoa não vai ser isenta de pena, mas vai ter uma redução de pena, de 1 a 2/3. E o que é a doença mental, o desenvolvimento mental incompleto ou retardado? A doença mental são todas as patologias mentais consideradas graves, como, por exemplo, a esquizofrenia. O desenvolvimento mental incompleto é a ausência de maturidade psicológica para compreender as regras da civilização. Temos como exemplo os menores de 18 anos e os índios. No caso, os índios que ainda não foram adaptados na nossa cultura. Já o desenvolvimento mental retardado são as pessoas que possuem déficit de QI. É o exemplo do oligofrênico. Bom, a teoria que é adotada nos casos da doença mental, do desenvolvimento mental incompleto ou retardado, é a teoria biopsicológica. É biopsicológica porque a pessoa precisa ter uma condição biológica. E essa pessoa precisa ser diagnosticada com uma patologia mental grave. E, além disso, é necessário também do aspecto psicológico, que por conta dessa patologia grave, essa pessoa era completamente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato e de se autocontrolar. E para comprovar isso, é necessário que seja feita uma prova pericial. Mas e qual a consequência para o inimputável? Aquele que cometeu um fato típico e antijurídico, mas que não possui um dos atributos necessários da culpabilidade.
ou seja, a imputabilidade. Pessoal, vai ter um processo, mas se for constatado que a pessoa é inimputável, vai ter uma sentença de absolvição imprópria. Vai absolver, mas vai aplicar uma medida de segurança. Essa medida de segurança pode ser de internação, quando o crime for considerado grave e punido com reclusão, ou de tratamento ambulatorial, quando o crime for punido com detenção. E, além disso, tem um prazo mínimo, que é de 1 a 3 anos, e anualmente a pessoa vai ser submetida a um novo exame para aferir o grau de periculosidade e também da necessidade de continuar mantendo, ou não, a pessoa na medida de segurança. Essa medida de segurança não tem um prazo máximo de duração, mas considerando que a pena só pode durar no máximo por 30 anos, por analogia, os tribunais entendem que o prazo máximo de duração da medida de segurança também vai ser de 30 anos. Já no caso da pessoa que é semi-imputável, que está previsto no parágrafo único do artigo 26 do Código Penal, o sistema que vigora é o vicariante e não mais o duplo binário. Antigamente, o sistema que prevalecia era o duplo binário, e o juiz podia aplicar para o semi-imputável a pena conjuntamente com a medida de segurança, mas atualmente é adotado o sistema vicariante, e o juiz vai escolher, ou ele vai aplicar a pena reduzida, ou vai aplicar a medida de segurança. Bom, pessoal, então é isso e até a próxima aula.